Live do João. Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou Ilka Bichara, sou coordenadora. Você fechou o som. Hoje, não é? Vamos. Eu? Abriu de novo, pode seguir. Não. Alô? Não estão me ouvindo? Pode falar, Ilka, tá bem. Pode seguir, Ilka, tá tudo bem. Boa noite a todas as pessoas que estão. Estou falando. Boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Eu sou Ilka Bichara, coordenadora do Núcleo de Filosofia da Escola João Amazonas e faço parte também da Coordenação Nacional da Escola João Amazonas. Hoje a nossa live é sobre a subjetividade das mulheres em tempo de capitalismo e crise. E para isso vamos receber, né, a nossa camarada Ana Rocha, conhecida de muitos não podia pensar para esperar o mestre em serviço social no tema trabalho pela UERJ. Tem pós-graduação em políticas públicas e governo pela UFRJ, foi fundadora da revista Presença da Mulher e primeira vice-presidente da UBN. Publicou o livro Trabalhadoras da FAET, Condições de Trabalho e Sobrecarga Doméstica. Foi do conselho editorial da revista Princípios, escrevendo vários artigos, né? Dentre eles, Evolução da Ótica de Gênero no Mundo do Trabalho, entre outros. Foi presidente do PCdoB no Estado do Rio de Janeiro, de 1995, do Rio de Janeiro, entre 2013 e 2016. Foi assessora de gênero dos sindicatos comerciais do Rio de Janeiro, de 2016 em diante. Foi da Coordenação Nacional do Fórum sobre a Emancipação das Mulheres do PCdoB e integra o Comitê Central do PCdoB. Escreveu o dossiê sobre a emancipação das mulheres para estudos estratégicos do PCdoB, é subsecretária estadual de Mulher do PCdoB, é secretária, subsecretária, e atualmente é assessora no Ministério das Mulheres. Boa noite, Ana. Seja bem-vinda a Lives do João, do Núcleo de Filosofia. E, para começar, eu queria que você fizesse uma introdução ao tema que nós vamos tratar hoje, e depois nós vamos dialogando aqui e vendo as questões tão importantes, né? Porque as mulheres são tão afetadas, né? Então, Ana, boa noite. Boa noite, Ilka. É com muita alegria que eu venho aqui na Escola João Amazonas debater um tema tão atual, até porque os marxistas sempre foram acusados de só tratar a questão da mulher do ponto de vista econômico. Então, a gente falar sobre a subjetividade das mulheres é também revolucionário por marxistas, né? Quer dizer, porque mesmo que os marxistas tenham sido acusados de ser economicistas, o próprio Marx, em Carta Bloch, desmistificou essa opinião, né? Na verdade, os marxistas entendem a estrutura econômica, mas também entendem a subjetividade, a supraestrutura, né, que é consequência dessa infraestrutura. Então, não é também só economicismo a visão que os marxistas têm sobre a opressão das mulheres. Mas nós não podemos deixar de registrar que foram justamente os marxistas que desnaturalizaram a opressão da mulher.
porque tanto havia uma visão biologicista, que colocava a opressão da mulher, o fato de ser mulher, na sua questão biológica, como os culturalistas, né, e outros. E, na verdade, os marxistas vieram situar a opressão da mulher num contexto político, econômico e social, e, portanto, uma questão que pode ser enfrentada e superada. Né? Então, essa é uma questão importante, uma contribuição fundamental dos marxistas, ou seja, a opressão da mulher tem um contexto de seu surgimento e, portanto, ao identificar esse contexto, há também a perspectiva de uma superação. Então, acho que essa é a primeira questão assim, que eu queria pontuar, porque os marxistas analisam a opressão das mulheres a partir de um contexto econômico, político e social, e, neste sentido, desnaturalizaram a opressão da mulher como se fosse da própria mulher essa questão de ser oprimida e submissa e ter um papel que lhe foi predestinado. Da própria mulher, essa revolucionária. Então, sob essa ótica, a subjetividade das mulheres reflete o contexto e a época em que elas vivem. Né? A derrota histórica das mulheres ao serem confinadas ao espaço privado e tornadas propriedade do patriarca para garantir a herança, tem reflexo em sua subjetividade até os dias de hoje. O papel de responsável pelos afazeres domésticos e de submissão ao patriarca cunhou as características da feminilidade para as mulheres e de masculinidade para os homens. Quando as mulheres, ao longo da história, romperam o paradigma da feminilidade, de seu papel de confinamento ao espaço privado, e saíram dos limites desse privado e exerceram atividades de destaque, foram chamadas de bruxas e queimadas na fogueira no tempo da Inquisição, ou guilhotinadas, como o Olympe de Gouges na Revolução Francesa. E o fato dela ter sido guilhotinada foi ter se referido a ela como se comportado como homem. Essa foi a justificativa dela ter sido guilhotinada. Nos tempos atuais, a violência política de gênero tem levado ao extremo do assassinato de lideranças, como é o caso de Margarida Alves, Marielle Franco e, mais recentemente, Mãe Bernadette. São as bruxas da contemporaneidade. Em tempos do capitalismo em crise, com redução do papel do Estado nas políticas públicas, a onda conservadora prega o papel de cuidadora das mulheres, numa quadra em que a mulher foi para o mercado de trabalho e se tornou provedora. Cresce o número de mães solo e chefes de família. Hoje, mais de 45% das famílias são chefiadas por mulheres. Então, isso é uma quebra de paradigma. Né? Como anda a subjetividade dessas mulheres? Pergunto eu. Se no período pós-guerra, quando ao capitalismo interessava a volta das mulheres ao lar para que os empregos fossem ocupados pelos homens que voltavam do campo de batalha, foi criada a figura da rainha do lar. A subjetividade das mulheres era povoada de um mal-estar difuso. Muitas tinham vivido o gosto da autonomia econômica e de um reconhecimento público por seu trabalho, e, de repente, se viram numa gaiola de ouro. O filme As Horas mostra esse mal-estar na história de uma de suas personagens, que era bibliotecária, e com a volta e com o pós-guerra, ela virou uma dona de casa perfeita. Mas aquela situação deixava ela no mal-estar, inconformada. Ela, para ler um livro, ela que era bibliotecária e cuidava de uma biblioteca, ela tinha de se trancar no banheiro para ler um livro. Então, ou seja, criava um mal-estar, porque naquele momento o papel que lhe era atribuído era de uma dona de casa perfeita, cuidar do marido e dos filhos, quando ela tinha vivido uma vida de trabalhadora.
Então, o desfecho desse mal-estar é que um belo dia ela sai de casa, fecha a porta e abandona o marido e os filhos para fugir daquela gaiola de ouro. E naquela época, as mulheres eram cercadas de máquinas, né? Era a máquina de lavar, a máquina de cozinhar, era o lar da classe média perfeita nos Estados Unidos, né? Então, daquela época, logo passado o tempo dessa figura de rainha do lar perfeita, é que começaram-se a fazer. A Beth Friedman fez uma pesquisa com essas donas de casa e constatou que, apesar delas terem tudo, elas eram insatisfeitas porque elas não viviam a sua vida, ela vivia a vida do marido, dos filhos, mas não tinham um reconhecimento social próprio. Essa era a subjetividade da mulher naquela época de fartura do pós-guerra e, ao mesmo tempo, de redução dos empregos das mulheres, porque os homens voltaram a ocupar o espaço que eles tinham deixado para ir no campo de batalha. E hoje, como anda a subjetividade das mulheres? As mulheres hoje viraram provedoras e cuidadoras, né? Cobrada para ser belas e competentes, enfrentando a sobrecarga, a precariedade nos serviços públicos de transporte, moradia, saneamento, na sua maioria empregos precários e informais, sem direitos trabalhistas e de saúde. Então, ou seja, a pobreza dominou a maioria das mulheres, porque o capitalismo em crise precarizou o trabalho e o receituário neoliberal trouxe o quê mesmo? O receituário neoliberal ele trouxe a desregulamentação do mundo do trabalho, portanto, a precarização do emprego, que está provado que as mulheres, na sua maioria, estão nesse trabalho precário, sem direitos, né? Por outro lado, atacou os sindicatos, né, para não deixar a luta crescer em defesa dos direitos dos trabalhadores. Você vê a abolição do imposto sindical foi uma tentativa de quebrar a luta dos sindicatos que defendiam os trabalhadores por seus direitos. E também mercantilizou os serviços de saúde e educação. Então, ou seja, a redução do papel do Estado na economia, a desregulamentação no mundo do trabalho e a redução nos gastos com as políticas públicas, isso afetou imensamente, sobretudo, a vida das mulheres, né? Que caíram na precarização sem nenhum direito e sem nenhum serviço público de saúde, educação, sem creche para as crianças, sem escola em tempo integral, né? E isso aí criou, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, a precarização da vida, né? Hoje eu estava conversando com a secretária lá do Ministério e ela leva 2 horas para chegar no trabalho. Então, ela mora na periferia, como é a maioria dos trabalhadores moram nessas condições, seja em qualquer grande cidade do país é assim, no Rio de Janeiro é na Baixada Fluminense, em São Paulo são em cidades ou favelas da periferia, e em Brasília também são nas cidades satélite, que não se chama mais cidade satélite. Então, essa trabalhadora, que é terceirizada, ela sai de casa às 6 horas para chegar 8 horas no trabalho, ou seja, ela perde 2 horas no transporte para vir e para voltar. Então, a precarização e as condições de transporte e moradia afetam as condições de vida das mulheres hoje. E nessa situação de precarização e empobrecimento da maioria das mulheres, como diz o livro do Manifesto dos 99%, elas falam isso. Não existe o feminismo sem encarar o empobrecimento das mulheres, ou seja, não há liberdade possível se a maioria das mulheres não couber nela. O nosso feminismo precisa enfrentar a pobreza, e a pobreza no Brasil é feminina e negra. Então, a visão de que o feminismo hoje tem de enfrentar o capitalismo que a gente chama de capitalismo selvagem, esse do receituário neoliberal, que reduziu, como a própria Nancy Fraser falou,
O capitalismo do estado de bem-estar social, que era na época pós-guerra, do período áureo do capitalismo, ele criou o estado de bem-estar social que tinha políticas públicas, né, que davam um certo suporte à vida das mulheres, né? E também a gente sabe que o estado de bem-estar social ele surgiu para enfrentar ideologicamente o socialismo, né? Então, essa guerra fria entre capitalismo e socialismo, o estado de bem-estar social ele também servia a essa guerra, para mostrar que o capitalismo também dava bem-estar para os trabalhadores. Mas isso durou pouco, veio a crise, e com a crise, o estado de bem-estar social foi para o espaço, e as políticas públicas reduzidas ao extremo. E aí, para a gente entender, a cada período da sua história, o capitalismo ele tem uma ideologia para as mulheres de acordo com seus interesses. Na época do pós-guerra, na época do estado de bem-estar social, o interesse precisava da força de trabalho das mulheres e dava as condições para essa mulher trabalhar. Agora, em crise, com a desregulamentação, a redução dos empregos e a crise do capitalismo, a sua carência de ganhar novos mercados para lucrar, fez com que ele reduzisse as políticas públicas, né, e, ao mesmo tempo, ideologicamente, quer desenhar um novo papel para as mulheres, né, como foi a mulher do Temer expressou, bela, recatada e do lar. Só que a realidade das mulheres vai longe do recato e do lar, porque as mulheres elas hoje têm de ir à luta para sobreviver. Portanto, elas estão no mundo do trabalho, muitas desempregadas e muitas no trabalho precário. Essa questão que a Helena Irata ressalta bastante. As mulheres, mesmo quando elas são demitidas, elas têm um bico para fazer, elas têm um trabalho, que é um trabalho precário, que não tem direitos, mas é um trabalho porque esse caminho não tem volta. A mulher que foi para o trabalho, ela não quer mais virar apenas dona de casa. Ela quer ter um salário, ter sua autonomia econômica. Então, mesmo precarizada, ela vai para isso. E também é o seguinte, como diz a própria, e eu acho que para nós, marxistas, eu falando até com a Ilka, que nós temos de fazer um seminário aí na Fundação Maurício Grabois sobre um tema que hoje vem sendo bastante debatido, que é a questão da reprodução. Hoje é um grande debate sobre isso, justamente devido a essa precarização do trabalho e também a sobrecarga que as mulheres têm. Então, hoje, os novos estudos de gênero, numa visão anticapitalista, surgem com um olhar mais abrangente e crítico sobre a questão da reprodução. A Silvia Federici, em seu livro Ponto Zero da Revolução, é categórica ao afirmar que qualquer projeto feminista exclusivamente implicado com a discriminação sexual, sem situar a feminização da pobreza no contexto das relações capitalistas em crise, estará condenada à irrelevância e à cooptação. Ou seja, ela alerta que há uma redistribuição internacional do trabalho reprodutivo que fortalece as hierarquias inerentes à divisão sexual do trabalho e cria novas divisões entre as mulheres. A partir dos anos 90, houve um salto na migração feminina, sul para norte, que é uma outra realidade também mundial. A migração, na sua maioria, são de mulheres. Né? A partir, então, vão para o setor de serviços e trabalho doméstico. Segundo a OIT, 50% dos imigrantes do terceiro mundo são mulheres. Então, nós vemos que a Silvia também ela aborda uma questão que tem a ver com essa subjetividade da mulher no dia de hoje. Ela fala que 3 fatores principais provocaram o aumento da jornada de trabalho das mulheres e o retorno ao trabalho dentro de casa. Isso é muito interessante, que faz parte também do contexto da desregulamentação do mundo do trabalho. Ela fala que as condições econômicas produzidas pela liberação da economia mundial e pelo crescente
desinvestimento dos estados na reprodução da força de trabalho, como corte nos gastos de saúde, educação e infraestrutura, né, levaram à expansão do trabalho familiar, domiciliar, em parte devido à desconcentração da produção industrial, em parte pela disseminação do trabalho informal. Muitas mulheres ficam nesse trabalho informal em casa, na tentativa de reconciliar a obtenção de uma renda com o cuidado da sua família. É uma escravidão a um trabalho de salário baixo e que fixa as mulheres no trabalho doméstico. Ela também fala que também o crescimento do emprego feminino e a reestruturação da reprodução não eliminaram as hierarquias de gênero no trabalho, as diferenças salariais e a segregação de profissões. O aumento da violência masculina por meio da competição econômica, incapacidade dos homens em seu papel de provedor e menos controle sobre o corpo e o trabalho das mulheres, que têm seu próprio dinheiro e passam mais tempo fora de casa. A Sílvia, ela conclui afirmando que enquanto o trabalho reprodutivo for desvalorizado, enquanto ele for considerado um assunto privado e uma responsabilidade exclusiva das mulheres, estas, as mulheres, sempre enfrentarão o capital e o Estado com menor poder que os homens e em condições de extrema vulnerabilidade social e econômica. E aí eu digo que o paradigma que está colocado na atualidade, a partir das reflexões de Marx e Engels, é o seguinte: Marx, o Engels, sempre constatou, né, que a mudança na condição das mulheres sempre corresponderam às grandes transformações sociais, ao desenvolvimento da ciência e da técnica. E é a conclusão de Engels para a reflexão. Ele fala: a emancipação da mulher e sua equiparação ao homem são e continuarão sendo possíveis enquanto ela permanecer excluída do trabalho produtivo social e confinada ao trabalho doméstico, a um trabalho privado. A emancipação da mulher só se torna possível quando ela pode participar em grande escala, em escala social da produção, e quando o trabalho doméstico lhe toma apenas tempo insignificante. O que é que a gente vê para entender a subjetividade da mulher e seu caminho de emancipação? É que se as mulheres hoje são quase 50% da força de trabalho, embora seja um trabalho precário e discriminado, o trabalho privado, doméstico, não reduziu, aumentou. Essa que é a contradição da emancipação das mulheres no dia de hoje. Ela foi para o espaço público, mas continua sobrecarregada. Não, e a grande polêmica, o grande dilema teórico que nós temos de enfrentar é justamente essa questão da reprodução, é que se problematiza que mesmo esse trabalho doméstico, ele não boa parte dele nunca vai ser mecanizado e nem vai deixar de existir, como, por exemplo, o cuidado das crianças, mesmo que tenha creche, trabalho em tempo integral, mas a criança precisa do afeto, do cuidado dos pais. E também a relação afetiva, o sexo e o cuidado, né, com os idosos, com os doentes, com as crianças, isso não vai desaparecer, mesmo que haja políticas públicas, ao espaço, há uma carência. A criança precisa do afeto dos pais. Mesmo que ela passe o dia inteiro na creche, ela precisa da atenção. Então, eu quero dizer que essa questão da reprodução, portanto, é um grande tema da atualidade, teórico, que nós precisamos enfrentar. E, por outro lado, na equação de Engels e Marx, que a emancipação da mulher se daria quando ela entrasse na produção social, entrou, embora precariamente, né, e diferente, discriminada em relação aos homens, mas entrou. Ela está no espaço público. Mas, ao mesmo tempo, o trabalho doméstico aumentou. Nessa crise do capitalismo, e com essa visão neoliberal da redução do papel do Estado e a redução a mercantilização dos serviços de saúde e educação,
e a redução das políticas públicas, isso só fez aumentar a sobrecarga doméstica sobre as mulheres. Esse é um dilema da atualidade. E aí entra a questão também da subjetividade. Como anda a subjetividade das mulheres? Como provedoras e cuidadoras. Então, de um lado, se naquela época, né, pós-guerra, havia um mal-estar, hoje elas são cobradas para ser belas e competentes, enfrentando sobrecarga, precariedade nos serviços públicos, na sua maioria empregos precários, sem direitos trabalhistas de saúde. A subjetividade das mulheres hoje é povoada de culpa diante das exigências de ser uma boa mãe e esposa, cobrada pela sociedade, de um lado. Muitas mulheres optaram por não ser mães. Muitas mulheres, hoje a gente vê que nas estatísticas do Brasil, reduziu o número de filhos. Hoje, no geral, as famílias têm um filho, no máximo, quando tem, né? Porque hoje ter um filho exige, como os serviços são todos privados, exige uma grande dificuldade da mulher com a maternidade. Ela precisa de uma vizinha, de uma avó, porque não existe serviço público de escola em tempo integral nem creche. E os lares também se desagregaram. Né? A maioria dos lares não são papai, mamãe e filhinho. A maioria dos lares são de mãe solo ou de outras composições familiares, de tios, irmãs, né? E ainda tem o casal tradicional. Mas a desagregação da família é uma marca da atualidade. Os casamentos não duram mais. Geralmente, a mulher do povo tem filhos, às vezes 2, 3 filhos, de maridos diferentes. Né? E esses maridos não assumem como é que se diz, a pensão dos filhos. Né? Então, há uma desagregação do núcleo familiar e a sobrecarga sobre as mulheres aumenta. Então, isso tem um impacto na sua opção de ter filhos, na redução do número de filhos, né, por conta da dificuldade, porque o capitalismo ele quer que o direito de reprodução é individual, mas o cuidado com as crianças deveria ser da sociedade, e não é. Continua nas costas, sobretudo, das mulheres. Né? Então, a situação da subjetividade da mulher hoje, ela ainda tem aquela cobrança do seu papel de ser mãe e cuidadora, né? E sua contradição de que, ao mesmo tempo que ela quer ser mãe, ela quer ter sua autonomia, quer ter seu trabalho, quer ter sua participação. E isso entra em conflito com as condições objetivas hoje do capitalismo em crise. Né? Então, a culpa, diante das exigências de ser boa mãe e esposa, continua de um lado, e, ao mesmo tempo, a necessidade de garantir sua autonomia econômica e reconhecimento público de que ela não quer abrir mão. Então, a mulher quer ter o direito de ser mãe, sim, mas ela também quer ter o direito de ter sua autonomia econômica, de ter seu emprego, de ter seu reconhecimento social. Porque a gente sabe que o confinamento, claro que qualquer mulher pode optar em ser dona de casa, mas o confinamento no espaço privado faz com que a mulher não tenha o seu reconhecimento enquanto cidadã, enquanto sujeito. Né? Ela fica, como assim, invisível. Então, ter um emprego, ter uma participação pública, isso dá uma afirmação da cidadania da mulher, e ela quer isso. Ela quer ter o direito de ser mãe, mas quer também ter o direito de ter sua autonomia econômica e de seu reconhecimento social. Então, a subjetividade das mulheres hoje, de um lado, é povoada de culpa para ser uma boa mãe ou uma boa esposa, e, ao mesmo tempo, a exigência de seu reconhecimento público. Então, uma inquietação em atender ao chamado do seu tempo, que não é apenas ser bela, ela também quer ser bela. Eu convivi com as trabalhadoras do comércio, que, aliás, é uma profissão que cobra a aparência. Muitas vezes, o emprego de uma comerciária exige uma boa aparência.
sobretudo nos shoppings. Então, ela é cobrada de ser bela, sim. A preocupação com a beleza é uma marca na vida da mulher contemporânea também. Então, ela quer fazer ginástica, ela quer fazer plástica. Eu tinha meninas lá no trabalho que já tinham, com 26 anos, já tinham feito 3 plásticas. Então, a cobrança da beleza ainda é uma pressão na subjetividade das mulheres. O ser bela ainda faz parte da visão da mulher como objeto. Né? Tem que ser bela, tem que ser jovem. E nessa questão do emprego, a aparência também conta, o racismo também conta. Um depoimento de uma comerciária negra que ela foi aceita para trabalhar naquela loja de joias muito famosa, e que tinha uma loja em Ipanema. Quando ela chegou pessoalmente para trabalhar nessa loja de joias, o que é que fizeram? Botaram ela para trabalhar no almoxarifado, num lugar que não tinha visibilidade pública. Então, tem profissões também que a beleza e a aparência ainda é uma exigência. Então, isso também é pressão sobre a subjetividade das mulheres. Então, essa inquietação de atender ao chamado de seu tempo, que não é nem ser bela, recatada e doar, mas sim ser o que ela quiser. Ser mãe, trabalhadora, política, dona do seu dinheiro e do seu corpo, livre de violência. Esse é o anseio e a tensão da mulher moderna. Ser o que quer, sem pressão, sem violência e querer afirmar a sua cidadania. A figura da supermulher, demandada e exigida para os diversos papéis em que a realidade impõe, tem, por outro lado, levado ao adoecimento das mulheres, físico e mental. Né? Digo sempre que, se na época de Freud o mecanismo de defesa das mulheres era a histeria, era seu sofrimento, uma saída para seu sofrimento com a repressão sexual da era vitoriana, o mecanismo de defesa na atualidade é a síndrome de pânico, entre diversos tipos de depressão, uma reação à superdemanda. Em determinado momento, a mulher fica paralisada. Eu escrevi um artigo sobre esse tema e, depois disso, várias mulheres me ligaram dizendo: Ana, eu tive síndrome de pânico. Um belo dia eu estava, até nas nossas fileiras, presidente de partido, separada do marido e com um filho pequeno e fazendo mestrado. Teve um dia eu não consegui sair do quarto. Atacou a síndrome de pânico, ou seja, a superdemanda da mulher moderna leva a uma reação que é o mecanismo de defesa. Hoje, se a mulher ainda enfrenta dilemas de repressão sexual, mas essa questão está mais ou menos superada. Né? O grande dilema da mulher moderna é a superdemanda. Então, qual é a reação que o organismo dela tem? Paralisia. É a síndrome de pânico. Ela não consegue sair do lugar. Vários depoimentos eu tive depois de escrever esse artigo. Então, essa é a realidade diferente, a subjetividade da mulher da época vitoriana era a cobrança de ser recatada do lar, sem sexo. Né? Então, a sexualidade era um mal-estar que, quando ela não conseguia resolver, ficava histérica, ou seja, paralisada psicologicamente, e aí veio a psicanálise para resolver esse problema. E hoje, qual é o dilema da mulher? É dar conta de tanta demanda. Aí chega uma hora que ela pifa, ela paralisa, né? Para poder conseguir recompor as suas energias e tentar sair daquela engrenagem apavorante, vamos dizer assim. Então, gente, eu digo o seguinte: a cada época histórica, a subjetividade da mulher ganhou um contorno. Isso, como eu disse, sempre tem a marca, entre aspas, do pecado original. Que marca é essa? O fato, no momento histórico, que a gente chama de derrota histórica, quando a mulher foi confinada ao espaço privado e submetida ao patriarca, essa marca
mesmo com a evolução da mulher, historicamente, ela está lá. E como é que se reflete isso? Na sua construção de que mulher é educada para a submissão, na sua construção de que a mulher tem de ser submissa, na sua construção de que a mulher não pode ser agressiva, na sua construção de que a mulher tem de ser paciente, na sua construção de que a mulher tem de ser dócil. Essa é a construção da feminilidade, que se contrapõe ao conceito de masculinidade, que é justamente de agressão, de não ter sentimento. É os opostos, né? São os papéis diferenciados construídos, né, para se adequar à realidade da manutenção. Quando os marxistas falam que a emancipação da mulher é uma questão estratégica, é porque, justamente, quando o capitalismo sobrecarrega as mulheres e quer que ela fique confinada lá, ele está construindo a manutenção do seu sistema e a garantia dos seus lucros. O nosso movimento é o inverso, é de romper essa visão da mulher frágil, essa visão da mulher submissa e construir a visão da mulher liderança, a mulher participativa e a mulher que tem voz ativa e é cidadã. Mas essa construção, ela cria conflitos e o sofrimento na mulher. A subjetividade dela é povoada desses dilemas. Quero ser mãe, como? Quero participar da política, como? Se eu saio de casa às 5 horas da manhã e chego 10 horas da noite. E sábado eu tenho de fazer todo o serviço de casa. Como eu vou participar da política? Então, a subjetividade da mulher moderna ainda é povoada de culpas entre o querer e o poder fazer, né? Então, o desafio da atualidade é garantir emprego digno para as mulheres, que isso requer um maior desenvolvimento do país. Por outro lado, implementar políticas públicas que reduzam a sobrecarga doméstica e de cuidados para as mulheres. Reforçar a democracia, garantindo maior representação política das mulheres nos espaços de poder e decisão. Uma vida partidária compatível com a vida das mulheres, porque a vida partidária ainda é masculina. Ela nega a realidade da mulher de sobrecarga. É também uma legislação e financiamento que garantam a eleição de mulheres, medidas para barrar a violência política de gênero. E aí eu queria refletir. A violência política de gênero hoje é ou não é a caça às bruxas das épocas passadas? Porque a violência política de gênero é uma tentativa de impedir o protagonismo das mulheres. É impedir o seu papel público. Quando se assassina uma mãe Bernadette, quando se assassina uma Margarida Alves, quando se assassina uma Marielle Franco, o que é isso? É interromper, é impedir e sinalizar para as mulheres que não vale a pena participar da política, é um risco. Tem de ficar confinada dentro de casa, bonitinha, submissa, porque participar da política é arriscado. Então, gente, eu acho que os tempos evoluíram, as mulheres foram para o espaço público, mas a sobrecarga é uma pedra no caminho da emancipação das mulheres. Então, por isso que hoje, quando a gente está no governo, e você veja o seguinte, a crise do capitalismo é que implementou a fascistização e a eleição de governos conservadores, porque o conservadorismo ele quer justamente enquadrar as mulheres nessa visão conservadora, bela, recatada e do lar, né? Então, eu acho que quando a gente, no Brasil, derrota Bolsonaro e coloca o Lula no governo, abre uma janela de perspectivas no sentido de quê? De que nós vamos ter de retomar as políticas públicas. Vocês não imaginam o significado do decreto da igualdade salarial, gente. Em pleno século XXI, ainda há desigualdade salarial
ainda há diferenciação de funções, ainda há desvalorização das categorias que são associadas aos cuidados. Por que uma enfermeira ganha menos do que um médico? Por que um professor ganha menos? Porque são profissões ligadas aos cuidados. E como, historicamente, o cuidado tem de ser, na visão da feminilidade, tem de ser uma dádiva, tem de ser uma doação, para que receber um salário? Então, tudo isso tem a ver com a subjetividade construída em relação ao que é papel de mulher e o que é papel de homem, né? E como essa marca do privado ainda acompanha, como essa marca da propriedade, do patriarca sobre as mulheres se reflete nos índices de violência. Por que no governo Bolsonaro conservador os feminicídios aumentaram? É porque reativou o machismo, a visão da mulher como propriedade do homem. Ou é minha ou não é de mais ninguém, mata. É simples assim. É a mulher como objeto. Então, camarada Ana, e o desafio... o seu som, olha, o seu som está saindo muito metálico e está ficando difícil das pessoas entenderem. Então, para concluir... De repente, você pode reiniciar seu vídeo para ver se o som melhora. Desculpa te interromper, tá? Voltou ao normal? Então, eu queria dizer que nos dias de hoje, o desafio que está posto em defesa da vida das mulheres, da sua subjetividade, é enfrentar a sobrecarga, garantir a sua participação no espaço público e garantir a mulher como cidadã de direitos e não como propriedade e confinamento. Então, gente, os dilemas da atualidade são esses. É um novo tempo, mas é um novo tempo povoado de culpas, uma subjetividade de culpas, uma subjetividade de incapacidade de atender às necessidades da realidade atual, de participar, ter uma autonomia econômica e uma participação política, e o desafio, né, que nós temos de reverter no Brasil, que é um enigma para mim, por que o Brasil é o país onde há maior subrepresentação das mulheres. É um problema a ser enfrentado. Isso reflete justamente a precarização da vida das mulheres e a sobrecarga, que a impedem de ter um protagonismo maior à altura da sua construção histórica de participação no destino do país. Esses são os desafios que são colocados. Oi, Ana. Ricardo, me coloca aí. Só para sugerir, eu acho que as feministas e os homens comunistas precisam ler a nova literatura. Eu aconselho esse livro, que é O Patriarcado do Salário, que é muito interessante, que aborda essas questões, assim como o Manifesto dos Feminismos dos 99%, que eu acho que também aborda essas questões, né? E aqui, outro também muito interessante, que tem a ver com a violência política contra as mulheres, Mulheres Caça às Bruxas, que mostra que justamente a caça às bruxas é justamente impedir o empoderamento das mulheres. As mulheres que se destacam, como, por exemplo, o absurdo de uma Olímpia de Gouges ser guilhotinada porque queria assumir o papel de homem. Então, ou seja, nós precisamos quebrar esses paradigmas para que as mulheres assumam a plenitude da sua cidadania. Ótimo, Ana, e obrigada pelas... Acho que as indicações bibliográficas é muito importante, porque a gente está trazendo um debate, mas o debate não precisa sair só do eu acho, eu vi, não é? Então, ter uma literatura é importantíssimo, as pessoas precisam começar a estudar também sobre esses temas. Agora, Ana, eu queria voltar um pouco sobre a questão do cerne mesmo, da questão da crise do capitalismo. Nós acabamos de passar, não é, por uma pandemia de 2 anos e que
se já o capitalismo já estava em crise, com a pandemia ele se agravou. E a repercussão da pandemia, não é, com a questão do isolamento social, essas questões para as mulheres, eu acho que foi devastador. Além da ameaça da doença, as mulheres tiveram prejuízos imensos na questão do trabalho, na sua mobilidade, e eu acho que a pandemia ajudou o capitalismo nesse sentido de criar, de aumentar esse quadro que você retrata tão bem hoje. Não? Congelou, Ilka. Oi, mas você chegou a me ouvir? Interrompeu no final. Você falou da pandemia. Oi? Exato. Eu queria perguntar a você sobre o quanto, porque na minha visão, a pandemia ajudou a piorar a situação das mulheres, não é? Nessa crise do capitalismo, esse quadro de opressão, de volta para casa, de cuidar das coisas, do trabalho precarizado. Né? Se já estava ruim com a pandemia, eu acho que isso tudo piorou muito. Não? Sim, eu acho, Ilka, que a pandemia, ela, de um lado, ela revelou em maior intensidade a realidade das mulheres. Por quê? Com a pandemia, as mulheres que estavam, na sua maioria, no trabalho precário, como empregadas domésticas, por exemplo, elas deixaram de trabalhar. Então, na pandemia, muitas mulheres ficaram sem renda. Imagine isso. E, por outro lado, a sobrecarga de cuidados aumentou, porque as escolas fecharam, as creches fecharam. Então, ela ficou dentro de casa, sem salário e com mais trabalho doméstico, e sem poder trabalhar, né? Confinada, o confinamento acirrou essa situação de sobrecarga das mulheres. Então, ela revelou isso. Por outro lado, profissões como enfermeiras, né? Muitas morreram porque estavam na linha de frente. Também as comerciárias, muita comerciária também morreu, porque ela teve de estar no supermercado, foi preciso uma luta do sindicato para que obrigasse aos supermercados a colocar uma viseira de vidro na frente para não expor as caixas de supermercado. Então, essas profissões que tiveram de continuar trabalhando na pandemia também foram alvo, vamos dizer assim, vítimas, né? Muitas vítimas da pandemia. Então, foi preciso uma luta para que tivesse, vamos dizer assim, proteções extras ao trabalho que estava ocorrendo. E, segundo, revelou, de um lado, a precarização do trabalho das mulheres, que ficaram sem salário, e também, vamos dizer assim, a sobrecarga aumentou. Então, muitas mulheres adoeceram na pandemia, ficaram sem perspectiva de emprego, né, e sobrecarregadas. Então, a pandemia, como foi tratada, e aqui no Brasil, a falta de vacina, foi uma tragédia para as mulheres, sobretudo. Foi a tragédia para a população no geral e uma tragédia maior para as mulheres que tiveram de ficar confinadas e mais cuidadoras, né, com as crianças sem escola. Então, foi um fator também de adoecimento das mulheres, a pandemia, da forma como ela ocorreu, sobretudo no Brasil. E revelou essa questão da precariedade do trabalho das mulheres e da sobrecarga ainda mais. Não sei se consegui. Isso, conseguiu sim. Outra coisa, Ana, que eu acho que junto, acho, com a pandemia, com o ambiente doméstico tenso, e junto no Brasil, com essa questão do bolsonarismo, dessas ideias fascistas, é impressionante como aumentou a violência contra a mulher, o feminicídio, a violência doméstica. Então,
Então, eu acho que isso também está fazendo parte, eu acho que a gente não pode... É impressionante como você você ouve em todo lugar, você não abre um jornal que não tenha um feminicídio nem um dia, né? Então, é uma coisa impressionante. E eu acho que faz parte também, e juntou essa questão da crise econômica, desse quadro todo que você colocou aqui, dessa situação das mulheres, junto com as na sociedade, assim como a homofobia, o racismo, não é? Então, é um caldo de violência, de preconceitos e tudo que a sociedade brasileira vai ter que trabalhar muito isso aí, não é? E a gente precisa militar muito, batalhar, porque está uma coisa assim muito absurda, a mudança orada. Oi, quanto a Ilka, você congelou. Oi, Ana. Eu acho que a pandemia ela teve essa exposição maior da realidade da sobrecarga das mulheres, do seu trabalho precário, e, ao mesmo tempo, tensionou o espaço doméstico, né? Com a convivência confinada, isso também estimulou, em certa medida, a violência doméstica, né? Que também, no período da pandemia, aumentou a violência dos homens contra as mulheres. Numa situação de tensão, de precarização da vida, isso levou também ao aumento, à expressão maior do machismo e da violência contra as mulheres, não há dúvida. Né? Eu acho que isso também ficou evidente. Então, eu acho que a pandemia ela colocou a nu a realidade da precarização do trabalho das mulheres, a realidade da sobrecarga de cuidados e a realidade da violência doméstica. Eu acho que colocou em evidência esses fenômenos, né? Então, eu acho que a pandemia teve quer dizer, trouxe isso. Ao mesmo tempo, como alguém falou aí no chat, essa questão do trabalho home office, né? A pandemia trouxe. E boa parte, eu sei que vários, por exemplo, escritórios de advocacia fecharam. Né? E depois disso, para retomar também fica difícil. Então, a pandemia ela deixou marcas, né? Como o trabalho home office, né? E a perda, né? De trabalho para muitas mulheres, sobretudo as trabalhadoras domésticas, as trabalhadoras precarizadas, que não reativaram o seu emprego passado, perderam. Então, a pandemia foi, vamos dizer assim, um desastre, né, do ponto de vista, sobretudo, para as mulheres. Então, acho que nós estamos num período de recomposição, e ainda bem que o Brasil está num momento de avanço democrático que possa, né, investir na reconstrução do Brasil do ponto de vista econômico, com a redistribuição de renda e emprego, né, óbvio. O investimento no desenvolvimento econômico vai isso. E eu acho que a perspectiva do Lula de ter um olhar para as mulheres, né, por essa questão da igualdade salarial, esse decreto é fenomenal. E vai estar em curso você discutir como vai garantir que as empresas cumpram. Ontem mesmo foi aprovado outro decreto de que o assediador de mulheres no serviço público vai ser demitido. Então, é uma medida também importante, né? Porque eu convivi lá nos sindicatos comerciários, muitas mulheres que sofriam assédio se recusavam a denunciar com medo de ser demitida. Então, quer dizer, a vítima é que era punida. Então, ou a mulher tinha de se deslocar do local de emprego, às vezes num local distante do seu local de moradia, ou então ela perdeu o emprego. Então, acho que esse decreto de ontem, de demitir o assediador, também, simbolicamente e efetivamente, joga um grande papel. Então, eu acho que nós estamos num momento em que podemos
criar nova realidade do ponto de vista das políticas públicas e do simbolismo, né? Porque o Bolsonaro ele ativou o machismo, ele ativou a visão machista. Então, na onda conservadora. Então, agora nós temos o desafio de desconstruir esse desastre, colocando no lugar uma visão avançada em relação à participação das mulheres. Foi criado no Ministério um grupo interministerial para formular uma política de combate à violência de gênero, que eu acho que isso é muito importante, e também uma política de cuidados, que tem a ver com essa questão da sobrecarga. Então, se o governo colocar em prática essas medidas, é um passo importante no sentido de reduzir a sobrecarga, no ponto de vista de estimular a participação política das mulheres e do ponto de vista de enfrentar a discriminação no mundo do trabalho. Então, gente, eu acho que acho que os sindicatos têm de pegar com força essa questão do decreto da igualdade salarial. Eu acho que nós aí, como partido político, temos de ter um olhar diferente em relação à participação política das mulheres, uma vida partidária compatível com a realidade das mulheres. Isso é fundamental, gente. Nós precisamos virar nossa cabeça no sentido de que mulher tem uma vida diferente da vida dos homens e que a gente não pode passar uma régua nesse sentido. Então, acho que nós temos desafios novos para que a subjetividade das mulheres não seja povoadas de tantos dilemas, de tantas culpas e de tantas doenças, né? Porque a mulher adoece com essas cobranças e essas sobrecargas, e esses dilemas. É isso mesmo, Ana. Oi, Ricardo? Alguma pergunta que vocês queiram fazer? Ricardo? Oi, nenhuma pergunta até o momento. Eu acho que essa questão, o que eu estou vendo aqui no chat, da colocação de que muitas prefeituras, né, não enfrentaram essa questão das políticas públicas, né, e também as crianças sofreram com essa questão. Aí alguém está comentando que não só as mulheres sofreram na pandemia, mas também os filhos. É verdade, né? As crianças, ao terem tirado o seu ambiente escolar, também enfrentaram problemas complicados, né? O seu confinamento no espaço doméstico. Então, são dilemas colocados também pela pandemia e pela falta de políticas públicas. Eu acho que nós temos de bater nisso. As políticas públicas são fundamentais, porque o Estado neoliberal, ele justamente vai no corte de gastos públicos, né? E isso afeta diretamente a vida das pessoas, né? Nós vimos que no Brasil, 1/5 das famílias brasileiras voltaram a usar o fogão a lenha, né? Por quê? Pelo nível de pobreza, né? Quer dizer, usar o fogão a lenha porque o botijão de gás passou a ter um preço absurdo. Então, a precarização, a pobreza, também atinge e afeta a sobrecarga das mulheres. Uma coisa é ter o fogão a gás, outra coisa é ter o fogão a lenha, a gente sabe. Uma coisa é ter o ferro de passar a brasa, outra coisa é o ferro de passar elétrico. Então, o empobrecimento da população afeta, sobretudo, as mulheres, porque suas condições no espaço doméstico ficam precarizadas, assim como a questão dos transportes nas grandes cidades, a questão da iluminação pública, que cria um espaço para maior violência contra as mulheres. Então, eu acho que assim, a questão do desafio que está posto das políticas públicas tem a ver com a maior participação das mulheres,
com a redução do sofrimento e dos dilemas que a mulher sobrecarregada enfrenta. Eu acho que essa que é uma questão que está colocada aí na ordem do dia. Aí a Mary Castro está falando aqui que, além das políticas públicas, o controle social crítico que pede maior, eu também concordo, porque você veja o seguinte, Mary, dialogando com você, nós sabemos, né, a gente está vendo isso, o papel dos conselhos de controle social. E aí eu queria informar vocês, por exemplo, que a Conferência Nacional de Política para as Mulheres ficou para 2025. Mas, enquanto isso, nós tomamos a iniciativa, e tomamos uma iniciativa interessante, que eu sou uma das coordenadoras dessa iniciativa, que é o Mapa Colaborativo das Mulheres Brasileiras. Nós fizemos um mapa no sentido das mulheres, todas chegar às organizações de mulheres que a gente não conhece. Então, até o momento, já se inscreveram 854 entidades de mulheres, Brasil afora. Então, esse mapa colaborativo, dentro dessa perspectiva, é da gente chegar naquelas mulheres que foram afetadas por essa consciência conservadora. Nós temos de enfrentar o debate e reverter, né, elevar a consciência, que eu acho que esse que a Mary coloca, que é um grande desafio. Como é que nós vamos fazer com que essas mulheres tenham um olhar crítico, né? Então, eu acho que o papel do controle social nesse sistema é muito importante. Do ponto de vista das mulheres, a gente está com essa perspectiva, mapear o máximo de organizações de mulheres e fazer depois encontros com essas mulheres para dialogar e elevar a sua consciência crítica em relação à opressão das mulheres. Eu acho que essa é uma iniciativa dentro do que você falou, Mary, e eu acho, então, que essa questão do controle social joga um papel importante. Então, vamos divulgar um mapa colaborativo. Eu estou indo para o Rio, meu feriado, vou levar os folhetos, mas também na internet, no site do Ministério, vocês podem acessar o mapa. Entra lá e faz a inscrição do movimento. E depois nós vamos mapear, nós vamos fazer um encontro de conselhos estaduais do Brasil todo, e depois vamos fazer um encontro dos movimentos de mulheres, justamente para estimular essa participação e a realização de debates. Hoje, agora, essa questão da mulher quilombola, Mary, que você fala aí da decolonização, as mulheres quilombolas ganharam uma dimensão enorme. Teve um encontro de mulheres quilombolas em Brasília grande. Agora vai ter a Marcha das Mulheres Indígenas. Teve a Marcha das Margaridas, que são as mulheres do campo, ribeirinhas e tal. Então, a gente também, como comunista, tem de abrir o horizonte que existe uma massa de mulheres se organizando. Outro dia estava lá no Ministério uma liderança catadora de mangaba, gente. É catadora de coco, catadora de mangaba, ribeirinha. Então, existe uma gama de mulheres do povo que a gente nem sabe que existe e estão lá, lutando. Aqui no Rio, a Jussara, lá de Itaboraí, se eu não me engano, ela falou que ela se organizava com as mulheres pescadoras, né, que não sabiam nem acessar a internet. Então, essa questão das mulheres organizadas, que a gente nem sabe que existe, e que vivem numa condição de trabalho precária, catadora de coco, pescadoras, catadora de mangaba, que eu nem sabia que existia, catadora de mangaba. É uma organização de mulheres, catadora de mangaba. Então, a gente tem esse desafio de chegar nessas mulheres, elevar sua consciência transformadora e crítica, né, como diz Mary Castro, para que as políticas elas sejam efetivas. Então, eu só quero dizer a vocês que Brasília está uma efervescência. Mulheres de todo tipo de organização, pescadoras. Teve uma reunião de pescadoras com Lula lá, que todo mundo chorou. A realidade das mulheres pescadoras ribeirinhas é trágica, né? E assim como as catadoras de coco, as quilombolas, né? Então, eu acho que é um universo de mulheres que a gente está longe
de chegar. Mas vamos chegar, porque eu acho que é um ambiente democrático que a gente tem de ver, abrir os olhos, quebrar o paradigma formal, né? E adentrar nesse universo, né? Essa questão da Amazônia, do Pará, vocês veem o seguinte: o mapa que nós estamos fazendo, que já se inscreveu 854 organizações, porque não é de mulheres individuais, são de organizações, redes ou grupos ou movimentos, né, que se titulem para se inscrever. E no balanço que a gente fez até agora, a maioria ainda é Rio e São Paulo. O norte, Pará e Amazonas, pouco acesso, ou seja, aquela região amazônica que agora está em foco, né? Que é preciso a gente dar um olhar para o norte do Brasil. No Nordeste, Bahia e Ceará. Minas Gerais, muito pouco. Aí a gente vê o mapa também do conservadorismo, né? Como é que Minas Gerais está lá embaixo, né? Então, eu acho que a gente precisa dar um olhar diferente sobre a realidade das mulheres, né, e chegar onde elas estão. São realidades as mais inusitadas possíveis e que estão em movimento. Gente, o pedido de agenda para a ministra é uma coisa absurda, não se dá conta da quantidade de pedido de agenda que chega lá no Ministério. Então, vocês vejam que as mulheres estão em efervescência, elas estão sobrecarregadas, oprimidas, mas estão se rebelando. Então, eu só acho assim que o grande enigma para mim é porque isso não se transforma em representação política. Esse eu acho que é o grande dilema nosso, e eu acho que a subrepresentação das mulheres ainda é um fator problemático no Brasil. Nós vamos ter de analisar com calma por que na América Latina, que é uma realidade parecida, nós estamos na rabeira, nós estamos na lanterna. É um enigma a ser enfrentado, né? Então, eu acho que é os desafios. Por isso que eu digo, qual é o desafio para o PCdoB no que se refere ao feminismo popular, tão falado? Eu acho que é, de um lado, a gente chegar na luta cotidiana das mulheres, né, apresentando políticas públicas para enfrentar a sua realidade, mas, de outro, transformar essa luta cotidiana numa luta política, gente. É o que fez o Chile. O Chile, elas fizeram uma atividade de base e aquela atividade se transformou em representação política. Nós tivemos uma prefeita em Santiago, mulher, e tivemos 85 constituintes, mais do que homens. Meu sonho de consumo é, no Brasil, a gente chegar a isso. Como é que a gente transforma a luta do cotidiano numa luta política? Eu acho que esse é o grande desafio que nós temos pela frente. É transformar a luta das mulheres numa luta política transformadora. Eu acho que esse é o desafio que está posto na realidade. E a questão da subjetividade é isso. A subjetividade da mulher está povoada de dilemas e de superação de obstáculos, né, grandiosos que estão impedindo a sua participação em maior dimensão, com maior consciência política. Gente, eu acho o seguinte: elevar a consciência política das mulheres é o grande desafio do PCdoB e do movimento de mulheres, porque só a luta do dia a dia, como disse aqui no manifesto dos 99%, só existe liberdade se nela couber a maioria, né? Então, gente, o nosso feminismo é para 99%, não é para 1% dos ricos e que tem tudo. Então, esse é o desafio. Como chegar aos 99% de mulheres que estão subempregadas, precarizadas, sobrecarregadas e adoecendo, né? Não pode. Nós temos de reverter essa realidade, nós temos de humanizar, e um partido também, gente. Partido e sindicato são os maiores espaços machistas. Como nós revertermos isso? É preciso humanizar, entender que as mulheres têm essa sobrecarga, sofrem, adoecem. Por que as mulheres adoecem, gente? Quando ela se vê incapacitada
de enfrentar um desafio que está posto acima das suas possibilidades. Então, realmente, nós temos de ser sensíveis a essa realidade sobrecarregada, a essa realidade difícil, opressora, que as mulheres vivem em pleno século XXI. Não é à toa que, no Brasil, em pleno século XXI, as mulheres morrem de parto. Né? A mortalidade materna só cresce, assim como a violência só cresce. Alguma coisa está errada. Então, gente, eu acho que nós, PCdoB, como um partido que quer a emancipação da sociedade e a felicidade do nosso povo, tem de ter um olhar mais humanizado sobre a realidade que as mulheres vivem. É muito cruel. Né? Elas resistem, né? E na pesquisa que eu fiz na FAET, com as trabalhadoras metalúrgicas, interessante, que na hora de defesa da tese, as mulheres falavam, apesar de toda essa opressão, as mulheres são felizes, gostam de um samba, gostam de uma festa, gostam de uma cervejinha, elas curtem. Né? Então, eu fiquei impressionada, no tempo que eu trabalhei com as comerciárias, como elas curtiam os 15 anos de uma filha, como elas investiam para realizar aquela festa. Então, é a felicidade. O povo, as mulheres querem ser felizes. Mesmo ganhando pouco, mesmo com dificuldade, elas querem ser felizes e resistem. Então, a resistência das mulheres é muito grande, gente. Nós precisamos nos sensibilizar e reverenciar essas mulheres do povo que vivem uma realidade de luta pela sobrevivência cruel e 2 horas para um emprego que ganha um salário mínimo, gente. Levar 4 horas no transporte público para trabalhar e ganhar um salário mínimo não é pouca coisa. Temos de ser humanas, como são os comunistas, e nos sensibilizarmos com essa realidade cruel da mulher do povo. É isso que é comunismo, isso é que é lutar pelo socialismo, é criar, e é o capitalismo cruel e selvagem que afeta, sobretudo, as mulheres. É o meu apelo aí que eu faço para que a gente tenha esse olhar a essa realidade e a essa subjetividade das mulheres que estão adoecendo e tendo síndrome de pânico porque não conseguem enfrentar essa realidade cruel. Ô, Ana, aqui no chat aparece a pergunta da Elza Maria Campos. Ela parabeniza. Como o feminismo emancipacionista pode contribuir para enfrentar os dilemas da atualidade que você abordou? Eu acho que uma das formas é exigir políticas públicas. Essa é uma forma objetiva de enfrentar a sobrecarga. A outra é a conscientização das mulheres do ponto de vista de transformar a sua luta cotidiana em luta política, gente. Eu acho que esse é o grande desafio que nós não conseguimos aí. Como transformar nossas lideranças populares em lideranças de massa? É a mesma coisa com os sindicatos. Eu acho que hoje nós subaproveitamos o espaço dos sindicatos, porque nós temos nas diretorias de sindicato mulheres liberadas, homens liberados. Como essas lideranças podem se transformar em lideranças de massa e lideranças políticas? Vocês veem o seguinte, quando a gente vai para a eleição, poucos são os sindicalistas que conseguem se eleger. Por quê? Porque há um rebaixamento político. A luta econômica, ela toma um espaço e não se transforma em luta política, de contestação ao capitalismo. Eu acho que esse é um desafio que está posto no momento. Eu vejo hoje assim, o nosso grande problema é como transformar a luta cotidiana, a luta econômica, em uma luta política, transformadora e que gere lideranças políticas. Nós já tivemos muito isso. Nós tivemos um Aurélio Pérez em São Paulo,
que era uma liderança popular que se transformou em deputado, se transformou numa liderança política. Um Vital Nolasco, né, um Ana Maria, lá na Zona Leste de São Paulo, virou uma liderança política. Eu acho que nós estamos hoje de dificuldade de transformar a luta econômica em luta política, né? Eu acho que esse é um desafio que está posto. Não é à toa que nós estamos reduzindo a nossa representação política, em vez de crescer. E agora que nós estamos no espaço democrático, nós temos o desafio, não temos mais a desculpa de governo conservador. É um governo democrático e como a gente aproveita esse espaço democrático para aumentar a nossa representação política. Nós somos um partido para o poder político. Então, esse é o desafio que eu acho que está colocado para homens e mulheres. E as mulheres têm a dificuldade maior por conta dessa sobrecarga. Então, nós temos de lutar por políticas públicas que liberem as mulheres e nós temos de lutar por mais mulheres na política e pela politização das nossas lideranças econômicas ou sindicais ou comunitárias em lideranças políticas. Foi o que o Chile fez. Vamos aprender com o Chile, vamos fazer um estágio. Vamos fazer um estágio. Eles transformaram a luta cotidiana em luta política. Vamos aprender, gente. Vamos dar a volta. Entendeu? Alguma coisa nós temos de fazer para reverter essa situação. Masculinidade tóxica. Alguém está perguntando. A masculinidade tóxica, na verdade, é o machismo em alto grau, né? A gente fala relação tóxica é o machismo no sentido que sufoca as mulheres, né? Então, uma relação tóxica é aquela relação onde a mulher não tem voz, não tem vez, né? E é sufocada por uma relação que a gente, na minha época, chamava relação simbiótica. Ou seja, a mulher não tem a sua autonomia, não tem a sua liberdade de fazer o que quiser e é totalmente controlada e dominada, né? Então, eu acho que a masculinidade tóxica é justamente um machismo exacerbado, controlador e tensionador na relação com as mulheres, né? Então, nós precisamos enfrentar isso. Qual trajetória eu acho que essa questão do identitarismo, acho que a Mariana fez uma palestra excelente sobre essa questão. Eu acho que houve, na verdade é que a fragmentação, né, a fragmentação da luta, o identitarismo, é uma reação do capitalismo para impedir a união das pessoas em cima de um projeto estratégico político, né? Essa fragmentação, ela visa justamente impedir um projeto, né? E nós, na verdade, quando a gente tem uma visão emancipacionista, é no sentido de que, claro que cada pessoa tem a sua identidade, a mulher negra tem sua identidade, o homem negro tem sua identidade. Agora, isso não pode se transformar numa cláusula pétrea e se fechar no casulo. Eu acho que a fragmentação é uma proposta do capitalismo para impedir a transformação em torno de um projeto de país, um projeto de desenvolvimento, um projeto transformador. Então, ao fragmentar e ao se fechar em casulos em torno da sua realidade específica, isso impede um projeto transformador de enfrentamento ao capitalismo, né? Porque a nossa luta emancipadora é antipatriarcal, anticapitalista e antirracista. Essa é a realidade no Brasil. Então, eu não posso me enclausurar na luta antirracista e desconectar essa luta da luta transformadora no geral. Então, eu acho que isso aí o partido vem avançando no entendimento
ir superando essa questão. É uma pressão do capitalismo, a fragmentação da luta, né? E nós somos o contrário, nós somos o aglutinador dessa luta. Mais alguma pergunta, gente? Oi. Oi, Ana. Diga. Minha internet está ruim, mas por isso participei pouco aqui, mas... Oi, minha internet está ruim, caindo toda hora, mas eu estou aqui como coordenadora para esse pouco. Não, Ana, eu acho que você pode fazer suas considerações finais aí, que eu acho que deveriam ir no sentido de perspectivas, né? Como é que a gente enxerga esse futuro? Você já falou muita coisa sobre a luta, e o que você também quiser falar aí para concluir. Eu acho que, em termos de perspectiva, eu considero o seguinte: do ponto de vista das mulheres, nós temos o caminho das políticas públicas, né, para enfrentar a sobrecarga doméstica, e, por outro lado, essa questão da conscientização e da participação política. Eu acho que nós temos, no caso das mulheres, nós temos dois viés, né? Um é ir onde as mulheres estão, essas mulheres do povo, e tentar apresentar alternativas para a sua realidade cruel. E o outro viés é reforçar a participação política, porque eu acho, se nós não elevarmos a luta cotidiana ao patamar da luta política, nós não avançamos nem na consciência das mulheres, nem da transformação da sociedade. Para mim, aquele filme das sufragistas, ele apresentou uma questão muito importante, a meu ver, que mostra bem isso. A operária oprimida, ela não tinha consciência da sua opressão. Ela vivia aquele dia a dia de opressão como se fosse natural. Um belo dia, ela entra em contato com as sufragistas, que a chamam para participar da luta sufragista. Ao participar da luta sufragista, ela toma consciência da sua realidade de opressão e enfrenta. Não só enfrenta, como ela percebe. Outra operária jovem de 13 anos que estava caindo no mesmo caminho que ela passou, que era do assédio do mestre de obras, do assédio sexual. O que ela fez? Ela tirou aquela jovem daquele ambiente, daquele assediador, para outro emprego. Então, ou seja, com isso eu quero dizer o seguinte: as mulheres estão no seu cotidiano de sufoco, né, de luta pela sobrevivência. Como é que a gente eleva a consciência dessas mulheres? Né? Criando condições para ela participar das lutas, e, ao participar, ela vai tomando consciência da sua condição de opressão e a necessidade transformadora. Então, eu acho que o desafio, assim, em termos de perspectiva, como é que a gente traz essas mulheres? Não só na visão que eu acho utilitarista, trazer a mulher para a luta, não é isso. Eu acho que é a consciência que existem obstáculos concretos para a participação política das mulheres. Então, como nós enfrentamos esses obstáculos? E eu acho que, nesse ambiente democrático, nós temos condições de implementar políticas públicas que liberem as energias da mulher e que melhore suas condições de vida, que a sua subjetividade seja contemplada no sentido que ela participe. Né? Então, eu acho que essa questão das políticas públicas hoje é um grande viés. A participação política como, quando eu digo uma vida política, uma vida partidária compatível com a vida das mulheres, é essa humanização que a gente tem de ter, um olhar humano em relação à realidade cruel que as mulheres vivem, como enfrentar isso. Né? Então, eu acho que essa consciência é importante. Então, de um lado é isso, políticas públicas. De outro, é essa questão da formação, da capacitação e da luta para
uma participação política maior. Sem participação política, a gente não avança nem na consciência das mulheres, nem na transformação da sociedade. Então, eu acho que esse é o desafio, enquanto perspectiva, que está posto. O que vamos fazer para aumentar a participação política das mulheres? Como vamos ter um olhar mais humanizado para a realidade cruel de sobrecarga que as mulheres vivem? O que fazer em relação a isso? Porque também, gente, se nós não enfrentarmos o cotidiano de dificuldade das mulheres, nós não vamos muito adiante. Então, como eu disse, a luta das sufragistas e das operárias, como aquela operária oprimida, sobrecarregada, abriu sua consciência e participou da luta pelo direito ao voto. Eu acho que esse é o desafio que está posto. A gente tem de ir onde as mulheres estão, mas não ficar lá. É trazer essa mulher para um novo patamar de consciência e de participação. Então, são os desafios que estão colocados e num governo democrático que aposta na reconstrução do Brasil, que aposta na reconstrução das políticas públicas, é o momento da gente entrar de cabeça para chegar onde as mulheres estão, elevar a sua consciência e aumentar a sua participação política. Esse é o desafio colocado. É isso, gente. Então, eu só queria dizer, só para concluir aqui, Ilka, eu acho que é bom o Partido Comunista estar discutindo a questão da subjetividade, porque, de certa forma, assim como a luta feminista tem resistências, a questão da subjetividade, quer dizer, é um paradigma para a gente comunista enfrentar e quebrar aquele paradigma do economicismo, né? Que o próprio Marx e Engels contestaram na Carta Bloch. Ou seja, nós comunistas temos de ser os mais sensíveis possível, os mais humanos. Nós não podemos ser racionais e ignorar assim como a luta de opressão e sofrimento do nosso povo e das mulheres em particular. Eu acho que é um debate muito instigante nesse sentido, e nós temos a questão da subjetividade, mais compatível com a vida das mulheres e garantir o espaço de poder e decisão. Nós estamos aí, através das conferências, temos de garantir a participação das mulheres nas direções, sabendo que elas têm mais dificuldade por essa realidade, e garantir que mais mulheres se elejam. Eu acho que é o movimento, ir onde as mulheres estão e garantir a sua participação política. São dois viés que vai no mesmo curso, né? E ser sensível a essa realidade de sobrecarga das mulheres na contemporaneidade. Vamos ser sensíveis a isso. Obrigada, Ana. Foi excelente debate. Está me ouvindo? Estou ouvindo. Ah, que bom. Obrigada. Eu acho que nós estamos terminando no tempo certinho, né? Então, foi excelente. E fica aqui o compromisso da gente fazer o debate que você propôs pela Fundação Maurício Grabois. Eu sou diretora de formação da Fundação, e nós vamos fazer esse debate, sim. Já conversei com o Dani, e a gente vai construir isso, sim. Vamos continuar conversando. Obrigada a todas as pessoas que estão aqui assistindo. Foi um ótimo debate. É inicial, a gente precisa criar mais oportunidades, continuar discutindo e continuar lutando, principalmente. Né? A luta política nesse campo ela é indispensável, é fundamental. Então, com isso, a gente encerra aqui. Quer dizer mais alguma coisa, Ana? Não, eu acho que o debate é instigante, me desafia. Então, a gente encerra aqui. Tá bom, então.
live do João.